Hoje à noite nós vamos tratar de um tema que eu acho muito oportuno. É um tema que trata de coisas atuais, de situações em que nós, seres humanos, estamos enfrentando no dia a dia. Mas eu coloquei um tema aqui, a fórmula do sucesso: esforço e ânimo. Eu tirei esse tema do livro de Josué na Bíblia, o livro de Josué, capítulo 1 e versículo de número 9. Mas, na verdade, desde o chamamento de Josué, do versículo 1 em diante, nós vamos encontrar várias vezes a expressão esforça-te e tem muito ânimo. Então, esforço e ânimo. Isso me fez meditar que a força que nós possuímos, a energia que está em nós, mesmo a energia vital, nós só estamos vivos aqui por força divina, né? Cada um dá o nome que quer aí, um chama de Deus, outro chama do Criador, o Eterno, a fonte da vida, chame como você quiser chamar. Entendeu? Tudo isso aqui, na verdade, não é um nome em si, é um título ou uma forma de nos referirmos ao Criador. Eu penso que todos nós aqui não temos dúvida que por detrás de tudo que enxergamos, de tudo que apalpamos, que tocamos, enfim, por detrás de toda a criação, nós sabemos que há um Criador. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida nenhuma. Alguns se declaram ateístas e até eu entendo eles, entendo os ateístas, porque normalmente o ateísta, ele tem o seu ateísmo dentro de uma repulsa ao movimento religioso no planeta, onde a religiosidade trabalha muito negativamente a imagem do Criador, do Pai Nosso que habita os céus. Às vezes a sua imagem é deturpada pela condição teológica das várias religiões que estão no planeta. Mas quando nós pegamos e largamos a religião de lado, deixamos a religião de lado, esquecemos a teologia sistemática, seja ela de qual universidade for, seja da Universidade Católica, seja da Universidade Presbiteriana, Metodista, quando nós deixamos ela, porque são as melhores faculdades que temos em termos de teologia, né? A faculdade metodista ou presbiteriana ou católica. Quando nós largamos toda a teologia que vem sistematizada com dogmas, nós vamos concluir que há sim um Criador. Se o ateu não quer chamar de Deus, tudo bem, nós respeitamos, mas que há um Criador, há. A própria ciência, através da física, ela insiste. Hoje, houve uma época em que os cientistas contrariavam, nada foi criado, tudo veio do acaso. E hoje é consenso entre os cientistas de que, de fato, teve um princípio, teve um início para tudo, e, consequentemente, há um design, há um projeto, há uma geometria sagrada, há uma matemática sagrada, há todo um sistema que envolve desde os micro-organismos até o macro-universo que a gente imagina, né? Que nem calculamos o seu tamanho, nem chegamos perto. Nós somos tão pequenininhos aqui, num planeta pequenininho chamado Terra, entendeu? Mas, então, chega-se à conclusão, há um Criador. Ora, desse Criador brota a força, desse Criador brota a energia, desse Criador a vitalidade vem, ok? Isso aqui nós não podemos negar. Agora tem um detalhe, às vezes nós pegamos essa força vital e nós gastamos ela com coisas inúteis. Corremos atrás do nada, soqueamos ao vento. Tem uma frase do apóstolo Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo, que ele diz o seguinte, ele diz: eu combato, mas não como que esmurrando o ar, porque você passar o tempo todo esmurrando o ar, vai se esgotar, a sua energia vai cair, e você não vai conseguir nada, porque o que você consegue esmurrando o ar? Nada. Logo, muitos de nós enfraqueceu, se abateu, ficou sem energia, e quando vamos avaliar o porquê, é porque corremos atrás do nada, nos cansamos em busca de futilidades, de modismos, de coisas que não têm valor nenhum para a nossa vida. E isso, quando eu falo de correr, há uma corrida física estressante, um processo de trabalho constante, que cansa muito fisicamente, mas mais do que isso, o nosso eu também corre. O nosso eu se projeta para energizar o corpo e nos levar em busca daquilo que idealizamos, daquilo que nós imaginamos que é coisa boa para a vida, que nos deixará melhor, e quando a gente olha, cansamos também psiquicamente, espiritualmente. Cansa o nosso espírito, cansa a nossa psique, cansa o nosso corpo. E eis aí que surge muita fraqueza. E como fazer para sair disso? Posto que o Criador nos deu força, Ele nos deu força, e Ele nos deu ânimo, ok? Quando nós nascemos, nós viemos animados. Vocês já prestaram atenção como as criancinhas são animadas? Como elas têm disposição? Eu acho que já falei aqui, mas vou repetir. Eu lembro-me de quando fui fazer um curso de vendas, há muitos anos atrás. Eu ainda era bem jovem. E dentro do curso, o mestre passou um vídeo. E o vídeo era de uma criancinha. Ele queria falar sobre perseverança, força, energia. E ele passou, o vídeo era sobre uma criancinha que queria subir no sofá, mas ainda era muito bebê, só engatinhava. E quando ia subir no sofá, caía em cima do tapete. E aí, a gente assistindo o vídeo, a criança levantava, novamente engatinhava, tentava. Ela tentou várias vezes subir naquele sofá, até que subiu. Depois de cair muitas vezes, subiu. Ora, quando eu falo de esforço, eu estou falando exatamente disso. E quando eu falo de ânimo, eu estou falando também disso. Você entende? Então Deus nos deu força. Nós precisamos saber o que vamos fazer com a força que temos. E o conselho de Deus, quando nós vamos ler a história de Josué. Primeiro, quem é Josué? Josué é o sucessor de Moisés, como líder da nação de Israel. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas a história de Moisés é extraordinária. Moisés era aquele menino que tinha tudo para dar errado na vida. Pense em alguém que era para dar errado na vida. Ele nasce numa família escrava na terra do Egito. Então, nasce um bebezinho escravo. Em um momento em que Faraó, que não era só considerado um rei, não, um imperador, não, era considerado um deus. Para os egípcios, Faraó era Deus. E Faraó deu um decreto, diz que todos os meninos dos hebreus, dos israelitas, deviam ser mortos. Nasceu o menino, mata. Para quê? Para não aumentar a força dos hebreus na terra do Egito. Ele queria extinguir. Ele trabalhou tipo o Hitler, só que no caso dele, ele fez só com criancinha. Pôncio Pilatos também, né? Herodes também. Um dos Herodes mandou matar as criancinhas de 3 anos para baixo, quando
estavam dominando as terras de Israel. Bom, Moisés era um menino desse, condenado à morte, porque ele nasce exatamente embaixo do decreto, então era para morrer. A mãe dele, uma mulher esforçada, animada, não desanimou na escravidão, acreditava e tinha esperança que um dia o seu povo ia ser liberto daquela escravidão. E eu não preciso, nós vimos semana passada qual o papel da esperança em Deus. Nossa esperança em Deus nos leva exatamente no ponto, no alvo em que nós queremos alcançar. Ora, a mãe de Moisés, chamada Joquebede, ela faz um cestinho, diz a história, põe o Moisés dentro do cestinho e larga no Nilo. O Nilo era um rio sagrado para os egípcios. Então larga o cestinho. A sua irmã mais velha vai acompanhando o cestinho. Lá se banhando no Nilo, seria isso coincidência ou providência? Se banhando lá no Nilo está a filha de Faraó. Está com uma comitiva e ela foi se banhar no Nilo, porque o Nilo era sagrado. E aí, de repente, ela vê o cestinho, pede para alguém pegar, tem um bebezinho dentro, lindinho. Quando eu falo de um cestinho, ela betumou. Para quem não sabe o que é betumar, ela preparou para não entrar água. O cestinho virou como um barquinho. Ela estava na expectativa de que podia salvar o seu filho. E de fato salvou. Porque a filha de Faraó, ao ver o bebê, quis para ela. Ela olha em volta e diz: você sabe uma ama de leite? Alguma mulher que está amamentando, que possa dar leite para esse menino? A sua irmã mais velha olha e diz: ei, a minha mãe pode. Resultado, é contratada como empregada da filha de Faraó. Para cuidar de quem? Do próprio filho. Não é extraordinário? Olha o que a esperança faz. Olha o que a coragem faz. Porque ela foi corajosa. Ela foi corajosa em um momento que ela corria o risco de morte. E assim salvou o seu filho. Se queremos salvar quem amamos, se queremos salvar a nós mesmos, precisamos ter coragem. Eu já expliquei para vocês que a tradução da palavra fé, que vem do grego pistis, é coragem, confiança e fidelidade. Uma palavra que na língua portuguesa vai se transformar em três, ou melhor, três gregas que vai se transformar em uma palavra portuguesa: coragem, confiança e fidelidade. Fé é o que está traduzido na sua Bíblia por fé. Ter fé não é ser passivo na ação, não. Ter fé é ter coragem, é ser ousado, é se encher de confiança e colocar no seu coração, mente, entendeu? Eu vou conseguir, eu vou vencer. Ora, é neste aspecto que Deus vai falar no coração de Josué. No capítulo 1 do livro de Josué, ele diz: Josué, tem bom ânimo, esforça-te e tenha muito ânimo, que eu te ajudo. É um dos versículos chaves dentro do capítulo 1. Ora, Moisés tornou-se o grande líder de Israel, formado nas academias egípcias, conhecedor de toda a ciência egípcia, criado como neto de Faraó. Olha onde foi parar um escravinho, entendeu? E por fim, ele pôde comandar a saída do povo de sua mãe, o seu povo, o povo da origem de sua mãe, o povo hebreu, para sair da terra do Egito.
com muitos prodígios, com muitos sinais e maravilhas, e com muita ciência, com muita sabedoria, ele consegue a liberação de todos os hebreus da terra do Egito. Esse homem, para sair de lá, ele enfrentou várias batalhas. Ele foi conduzido, guiado até o deserto, e no deserto enfrentou várias batalhas. E um dia, chega o dia da sua morte, e ele precisa ser substituído. Quem é o seu substituto? Josué. Josué vai ser o substituto. Um homem ainda jovem, um homem preparado, maduro, inteligente, sábio, pesquisador. Sim, um homem que esteve perto de Moisés, e tudo que Moisés tinha, ele quis para ele. Não como inveja, mas compreendendo a sabedoria de Moisés, compreendendo as habilidades de Moisés, os dons e talentos de Moisés. Ele acompanha Moisés 100%, aprendendo tudo que Moisés tinha. Conclusão: chega o momento que Moisés morre, e o Criador coloca no coração de Josué e traz essas palavras: Josué, seja esforçado, animado, e capricha para guardar tudo que tu aprendeu, porque aprendizado que não se guarda, não se pratica. E encher a mente de conhecimento e não transformar em prática não tem valor algum na vida. Vocês já viram que tem gente que tem 5 faculdades e anda por aí todo atrapalhado? Vocês não conhecem? Eu tirei da rua um homem, um economista, formado em economia, que tinha mais 3 faculdades, falava vários idiomas e vivia na rua aqui de Itajaí. Abatido, quebrado, arruinado, achando que para ele a vida tinha acabado. Começamos a conversar, comecei a mostrar para ele o que estou falando para vocês hoje à noite. Eu digo: amigo, você precisa se esforçar e ter ânimo. Anime-se. Não acabou nada. É tudo a sua mente. É tudo a sua imaginação. Começa a imaginar que está ruim e vai ficando ruim. Começa a imaginar que não dá e não vai dar mesmo. Começa a imaginar negatividade e o que você vai viver? Esgotado, acabado. Mas de um momento para o outro, você pode mudar os seus pensamentos, controlar os seus pensamentos, dominar os seus pensamentos. Você não é o seu pensamento. Já ensinei isso aqui para vocês. Você não é o seu pensamento, você é o que pensa o pensamento. Você consegue entender isso? Você é o sujeito por trás dos pensamentos. Você é a pessoa que olha os seus pensamentos projetados em sua mente e vai avaliar: isso eu quero, isso eu não quero, isso vou fazer, isso não vou fazer, isso eu estou afim, isso eu não estou afim. Você vai selecionar os pensamentos. E se eles são negativos, você vai dizer: não quero mais ser negativista. Não estou mais afim de viver nessa condição depressiva, angustiante. Tá, e como é que faz? Você que pensa os pensamentos pode começar a controlá-los e dizer: eu quero começar a olhar a vida com outro olhar. Eu vou começar a ver de outra forma. A vida é boa, a vida é maravilhosa, a vida é extraordinária. A vida é tão maravilhosa, tão boa, que ninguém quer morrer. O cara tá lá canceroso, tomando morfina, né? Injeção de morfina, no leito da UTI. Você chega perto dele, se vai um pastor, um padre, um bispo, ou qualquer outra pessoa que abençoa outro, chega lá perto e diz: daí, como é que está? Queria que tu orasse por mim, queria que tu impusesse a mão sobre mim, gostaria que você transferisse energia para mim, a fim de que eu não morra, eu quero viver. Porque a vida é boa. E ela, realmente o Criador planejou para que a vida fosse boa. Mas como é que alguns estão: a vida está ruim? É só na mente. É uma ilusão.
mental. Precisa trabalhar. Ah, irmão Deus, mas tu não sabe o que eu estou passando, porque se tu soubesse, tu não falava assim. Não. Eu não estou ignorando o teu momento, mas eu estou te chamando para olhar o contexto. Se eu me centrar só num ponto, a coisa pode ser muito ruim, muito feia, desesperadora. Mas se eu levantar os olhos, entendeu? E começar a olhar na amplitude, meu Deus do céu, tem saída para tudo quanto é lado. Tem como resolver, tem solução. É só eu querer me esforçar. É verdade, se eu for até lá, olha lá que coisa ali, eu posso fazer daquele jeito. Eu não preciso fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Eu posso alternar o modo, a prática de realizar. Assim também eu posso fazer com os meus pensamentos. Ora, Josué recebe uma chamada. E a chamada de Josué é para substituir Moisés. Não era pouca coisa. Eu vou contar só algumas coisinhas do Moisés, tá? Eu já disse que ele era formado em toda a ciência egípcia. Ele tinha, então, era um cientista, tinha conhecimentos extraordinários, tá? Foi criado como neto de Faraó. Vocês imaginam o que é isso? A ciência atual, com toda a tecnologia, ainda não desvendou todos os conhecimentos egípcios. Sabia que em relação à ciência egípcia nós estamos atrasados? Nós nos achamos modernos, no topo, nós já meio, a vida, evolução, coisa. Quando nós vamos pesquisar a ciência egípcia, é extraordinária. Há quem pense até que eles tiveram contatos com seres extraterrestres. Há quem chegue a essa conclusão, de tamanha sabedoria. Como é que colocaram o topo da pirâmide? Sem nenhum maquinário do tipo que conhecemos? É coisa extraordinária. As técnicas que eles dominaram, desde embalsamar um corpo e preservar milhares e milhares de anos, até hoje estão pesquisando como é que faz para chegar àquela condição ali. O Moisés era formado em tudo isso, dominava tudo isso. Olha só, e o Josué agora tinha que substituir ele. É assustador, não é? Eu ir para o lugar de um homem que dominava tamanha ciência. Moisés dominava ciências e recebeu habilidades especiais. Você vai ler aí na sua Bíblia, se está com a João Ferreira de Almeida, ou mesmo a Bíblia Católica, que ele recebeu poderes de Deus para fazer milagres. Nós vamos modernizar o termo aqui. Ele recebeu dons para realizar prodígios. Do tipo, transformar, entende? Pó em piolho. Nós temos tecnologia para fazer isso? Pegar pó, jogar para o alto e o pó virar um bichinho, uma vida? Temos? Moisés tinha. Ele tinha condições de fazer, recebeu habilidades. Ah, meu Deus do céu, é milagre, é poder de Deus. Chame como você quiser. Eu estou dizendo que ele recebeu habilidades de simplesmente lançar o seu cajado no chão e o cajado virar uma serpente. Mas isso é de menos, porque os magos do Egito também sabiam. Ou sabiam. Ok? Vamos mais longe. Moisés recebeu uma revelação de como passar nas águas e atravessar para o deserto. E assim sucessivamente. Moisés conseguiu tirar água de dentro de uma rocha, a rocha de Meribá. Ele chegou lá, tocou com o cajado e fez sair, jorrar água para uma nação toda
beber daquela água. E agora, estou só contando isso aqui, porque agora veja como é assustador. Um jovem recebe a missão de substituí-lo. Hein? Não dá para tremer a perna? Não deixa o sujeito meio ruim? Então ele recebe a inspiração divina que diz para ele, Josué, capítulo 1, e eu vou ler só o versículo 9, você pode ler em casa do 1 ao 9, mas aqui para ganhar tempo, vou ler só o versículo 9. Ele diz: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, é presente por onde quer que andares. Isso não lembra nada a vocês? É uma das últimas frases de Jesus Cristo. Estou convosco todos os dias, até a consumação, até quando o tempo não conta mais, até a consumação dos séculos. Estou com vocês todos os dias. Destaque aqui, destaque para o que o versículo diz. Primeiro, ser esforçado. Isso significa que nós devemos nos dedicar à determinação daquilo que queremos. Me chamou a atenção como o versículo de Isaías, que na semana passada falei, que lá ele diz que renovarão as suas forças. Aqui ele está dizendo assim: sê tu alguém esforçado. O que significa que se as minhas forças foram diminuindo, é que eu estou esquecendo de cuidar de mim. Quando a minha força cai, é que eu esqueci de mim. De repente eu estou cuidando do trabalho, estou cuidando da família, estou cuidando dos negócios, estou cuidando dos estudos, estou cuidando dos amigos, estou envolvido com muitas coisas, muitas atividades, ao ponto de eu esquecer de mim. E isso, não são poucos que caem nessa. Tem uma armadilha aqui. Vou fazer, vou realizar, vou ajudar. Tem gente que perde as forças se dedicando à sua religião. Está lá na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E lá na frente, quando ele olha, diz: não tem mais força. Acabou as minhas forças. Esgotaram-se as minhas forças. Agora é interessante porque o que vem para Josué não diz para ele assim: ó, ora e busca força. Não é isso que ele diz. O Josué não recebe uma recomendação como fazem os pregadores religiosos. Ó, vai buscar a Deus, ora, e as tuas forças vão. Não, nós já vimos que esperar em Deus renovam as forças. E aqui Deus está sendo objetivo para o Josué e diz: olha, esforça-te. Esforça-te. Se você se esforçar, eu te ajudo. Se houver esforço da tua parte, eu te ajudo. Lamentavelmente, a pregação que nós ouvimos atualmente é: vai lá na igreja, pede para Deus, que Deus vai fazer para ti. Não é verdade. Não é assim que funciona. Não é assim que as Escrituras, a Bíblia, recomenda. Isso nós aprendemos errado. Ele diz: esforça-te que eu te ajudo. Frase minha: resolve o teu problema e Deus te ajuda. Criasse um problema, resolve o problema. Tu resolveu o problema, tu vai estar em paz. Estás em paz, Deus está te ajudando. Tenha esforço. Eu já falei que no planeta há muita fome, porque há muita preguiça.
Você sabia disso? No planeta tem muita fome porque há muita preguiça. Porque aonde plantar? Pode plantar no canteiro do meio da rua. Nasce. Tudo que tu semeia, tu colhe. Então não é um absurdo que tendo tantas terras sem habitação, as pessoas se amontoam numa cidade e passam fome. Passam fome. Porque não plantam. Porque não se esforçam. Amigos, para se livrar da fome, até catar um papelão na rua dá dinheiro. Dá dinheiro. Catar latinha dá dinheiro. E por que o sujeito está passando fome? Porque é um coitadinho? Porque não teve oportunidade? A oportunidade foi igualzinha para nós todos, você sabe, né? Hein? Não, irmãos, tem gente que nasceu melhor. Não, nascemos tudo nu. Eu não li, não vi uma reportagem que alguém nasceu vestidinho. Hã? Ou com calçadinho, um sapatinho. Alguém veio com um sapatinho? Não, né? Ah, ia ser filmado e espalhar notícia para tudo quanto é lado, se o sujeito nascesse com calça. Então nós nascemos todos iguais. Desenvolvemos na vida e aprendemos a nos esforçar ou não. E quando não há esforço, pode nascer no lar de um milionário. Não vai conseguir vencer. Aliás, pode empobrecer o pai. Mas também pode nascer na favela. Se é um esforçado, torna-se milionário. Olha o que Deus está dizendo para o Josué: esforça-te que eu te ajudo. Segunda coisa, seja animado. Porque também não dá para ser um esforçado desanimado, né? Eu nem consigo ver, parece que as duas coisas, elas estão uma dentro da outra. O esforçado é animado. Mas o Josué recebe essa inspiração para se despertar, no sentido de, olha, seja animado, ou seja, tenha uma atitude positiva, né? Seja entusiasta em relação às oportunidades que a vida te dá. Encara a vida com otimismo. Olha para a vida com, entende? Sem desânimo. Olha para a vida com coragem, com otimismo, com um alvo, com objetivo. Olha, eu não tenho, mas eu vou ter. Eu não consegui até agora, mas eu ainda vou conseguir. Olha, o que eu estava esperando ainda não alcancei, mas eu vou continuar esperando. As coisas podem estar difíceis, mas eu vou vencer. Eu não esqueço de quando eu fui fazer uma sociedade com um amigo, e foi bem no meio da crise ali do governo Dilma. Só o que se ouvia pela rua não está fácil, isso aí não sei no que vai dar, vai ser o caos, vai ser isso e tal. E aí veio o impeachment da Dilma. Bem ali, dois caras bem corajosos, cheios de ânimo, abriram uma empresa. Com quase nada. Entendeu? E agora? O que se ouvia, não, coitado dos empresários, não sei o que vai ser. Eu só olhei para o meu amigo e disse assim: ei, tens fé? Ele disse: tenho. Eu disse: tu confia que nós podemos prosperar apesar da crise? Ele disse: eu confio. Eu digo: então vamos tocar. Vamos tocar. E nós fomos tocando. E fomos crescendo. E a coisa foi dando certo. Vinha um e dizia: não está vendendo nada, né? Eu disse: não, vai vender. Chegou mesmo um momento que ninguém vendia e nós vendíamos. Teve esse momento. Ninguém, que eu digo, a maioria do que estava em volta de nós, as argumentações eram negativas, eram tudo para baixo, entendeu? Mas eu sempre lembrando do que Deus tinha dito para Josué: esforça-te, seja animado, que eu te ajudo. Eu estou olhando o Guedes e sei
como o Guedes chegou aqui e o que adquiriu, né, Guedes? Com esforço, com trabalho, com dedicação, com ânimo. Chegava lá na barbearia do Guedes, no salão de cabeleireiro do Guedes e como é que é, Guedes? Como é que tá as coisas? Estamos tocando, tá? Tem serviço? Tem serviço. Estou fazendo um quartinho ali, estou aumentando para lá, daqui a pouco já não era só uma casa. E sucessivamente, estou tomando a liberdade porque não é o Guedes, a maioria sabe da história dele. O que é isso? Esforço e ânimo. Entendeu? É sucesso. É dessa forma que se tem sucesso. Bom, não temas. É outra frase que está dentro do versículo. Não temas. Então, ser forte e corajoso. Não temas. Não viva com medo. O medo não nos leva a lugar nenhum. O medo é uma bobagem. Aí eu estou falando do medo em relação à vida, às coisas. Tem gente que passa a vida com a mão no queixo. Como vai ser? O que será? Passou um dia. O que vai ser de mim? Passou 2 dias. Ai, meu Deus, onde eu vou chegar? Em lugar nenhum, porque quem não caminha não chega em lugar nenhum. E assim, tem gente que está na miséria, na pobreza. E aí eu estou falando de miséria e pobreza em todos os níveis que se pode apontar miséria e pobreza, porque miséria e pobreza não é necessariamente não ter dinheiro. Tem alguém que não tem dinheiro e é rico. Rico de sabedoria, rico de ânimo, rico de força, é alguém bem-sucedido interiormente. E tem o outro que é rico de dinheiro e miserável interiormente. O sujeito tem muito dinheiro e a vida para ele é ruim, é péssima. Eu já ouvi gente rica dizendo: a minha vida é um inferno. Eu ouvi um que disse assim: se o inferno existe de verdade, é a minha vida. Olha a situação do cara, cheio de dinheiro, muitas propriedades, entendeu? Mas é pobre, pobre interiormente, infeliz, lhe falta alegria, lhe falta paz, sabedoria, graça, tudo que é bom, que renova as forças interiores, ele não tem. Está empobrecido interiormente. Então, não temas, nem te espantes. Isso trata de superação. Entende? Encare a vida mesmo e não tenha medo. Sabe que tu vai fazer, mas pode dar errado. Manda plantar batata no asfalto quente. Entendeu? Só tu precisa plantar batata lá no asfalto quente. Quem és tu para dizer que vai dar errado? Entendeu? Eu não suporto, quer ver aquelas pessoas, o sujeito diz assim: olha, agora eu vou fazer uma faculdade e tal. Para quê? Agora ele vai fazer porque ele tem um objetivo. Deixa ele fazer. Nós temos aqui uma irmã que não tinha nem o ensino primário e que conversamos aqui nessa casa e a orientamos e mostramos para ela. Ela disse que precisava melhorar o seu salário e não sabia o que fazer. Eu disse: tem um caminho, estude, vai lá estudar. E ela me ouviu, ela estudou, formou-se, melhorou a sua função na empresa, foi subindo, hoje está bem melhor de vida, e é toda alegre, toda feliz, por causa de uma conversa que tivemos, entendeu? Não tenha medo. Tem gente que fica assim: o diabo que seja o diabo, e tu vai para frente confiando em Deus. Deixa o diabo para lá, entendeu? Adilson, mas tu não acredita que o diabo pode atrasar a vida da gente? Ele que atrasa a vida da avó dele, entendeu? A minha ele não atrasa. Por quê? Porque eu confio no Criador, porque eu sei que alguém que se esforça
não é derrotado. O que Tiago, irmão de Jesus, você sabia, né? Tiago, irmão de Jesus, ele escreve numa cartinha dele, ele diz: resistir o diabo. Eu já expliquei para vocês que diabo é qualquer adversário, ou qualquer caluniador, ou qualquer acusador. Então diz: resiste o caluniador, resiste o acusador, resiste o adversário, e ele fugirá de ti. Se tu ficar com medo, ele te devora. Qualquer adversário. Sabe o tempo de colégio? A gente ia ainda era tudo menor de idade, ia para o colégio e chegava lá, tinha um valentão no colégio. Aqui na fazenda tinha um valentão. Eu ia estudar, todo mundo tinha medo dele, e eu também. Na hora do futebol, só tem uma vaga. Eu disse: é minha. Quem era o da vez sobrava. Eu sobrei muitas vezes. Entendeu? Chegou um momento que eu não queria mais ir lá. Eu nunca aprendi a jogar futebol, ele não deixava. Entende? Resultado, chegou um momento que o pai ia me levar lá no colégio para saber o que estava havendo, mas eu não contava para ele. Até que um dia terminou a aula e ele veio. Eu não conhecia esse texto ainda, mas hoje eu sei o que significa. Ele veio para o meu lado. Eu perdi a cabeça. Eu morava aqui nessa rua ali, Perdi a cabeça. Brigamos nós dois. Eu venci. Ele ficou caído no chão. Mas eu não me conformei. Eu resisti o diabo. Arrastei ele de lá até aqui nessa esquina. Lá da frente do Gaspar até aqui nessa esquina. Rasgou-se todo. Entendeu? Aqui na esquina larguei ele e fui para casa. Ali, quando começou a descer o morrinho, cheguei em casa. Levei uma surra por causa disso. Que daqui a pouco, lá na frente do portão, aí a mãe vai atender, olha, tá o dito cujo lá. Diz: olha, o seu filho, que fez em mim. Qual filho? O Adilson, olha aí o que ele fez em mim, tá. Os pais, naqueles dias, não escutavam a gente. Um erro gravíssimo, né? Eles não escutavam, não escutavam a nossa história. O cara bateu palma, disse que eu fiz aquilo com ele. Pode deixar que eu já vou falar com ele. Pode deixar. Lá vai a mãe para dentro. Sinta. Não tinha conversa. Sinta. Mas quer saber de uma coisa? No outro dia, eu estava de peito empolado, doidinho para chegar no colégio. Entendeu? Chego lá no colégio, quem está lá em pé? Aquele diabo virou um diabinho desse tamanho. Entendeu? Porque eu cheguei no colégio, ele veio na minha direção, disse: vai ter briga de novo. Ele veio na minha direção: ô Adilson, nós temos que ser amigos. Nós temos que ser amigos. Nós temos que se unir. Nós não podemos ficar brigando. Isso é verdade, cara. Nós temos que ser amigos e tal. Eu estou poupando o nome dele, que é conhecido de muita gente. Entende? Aí eu disse: tá certo. E de fato, nunca mais brigamos. Nunca mais brigamos, não tem mais briga. Claro, eu não era de briga, ele não veio mais para o meu lado. Entendeu? Aí você entende o que o Tiago está dizendo? Não tenha medo. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas isso é em relação a outras coisas, porque se diabo é um adversário, resista ao pensamento mau, ele foge de ti. Resista o que está indo de ruim e isso vai se acabar. Porque tudo nessa vida passa, o bom e o mal. Tudo se acaba. Você entendeu? Então, não tenha medo. Foi a frase que Jesus mais usou. Não temas, não temas, não temas, não temas. Ora, se não temas, vem o que Deus disse para o Josué: ser forte e corajoso, eu vou te ajudar. Você entende que tudo que nós fizermos
de justo, verdadeiro, honesto, vai dar certo? Se a intenção é boa, o Criador está do nosso lado. Se a motivação é correta, o Criador está do nosso lado. Agora, se a coisa ela vem por vias erradas, aí não. O fim do versículo que lemos é: porque o Senhor teu Deus é contigo. Eu vejo muita gente orando: ai, Deus, vai comigo. Tem o outro, fica com Deus. O outro, vai com Deus. Eu não sei nem como é que faz, porque um vai com Deus, não deixou Deus. O outro fica com Deus, não vai Deus. Entendeu? Olha que coisa arada que fazem, né? É um embrólio total nesse negócio. Vai com Deus, irmão. Eu disse: ai, agora ficou sozinho. Que Deus te persiga, é melhor, né? Que Deus te persiga. Eu entendo que são linguagens que nós usamos, são vícios de linguagem que descaracteriza a onipresença divina. O fato é que para muitos de nós, Deus é um ser para fora de nós, que está fora de nós. Mas não, Deus está em todos nós. Como é que disse Paulo? Nele nós nos movemos e existimos. Nós estamos em Deus. Deus está em nós. Ok? É como pegar um balde e botar, eu vou pegar água do oceano, e aí eu mergulho o balde todinho do oceano. Vê se você entende. Agora o balde está onde? Eu botei o balde no fundo do oceano. O balde está onde? No oceano. E o oceano está onde? No balde. Não é assim? O balde está no oceano e o oceano está no balde. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Não tem Deus vai comigo. Eu estou em Deus. Não tem Deus fica comigo. Deus já está em mim. Você está entendendo? Então, o que o Senhor está dizendo para o Josué? Josué, se tu for forte, te esforçar, entendeu? Te energizar, se tu pensar para cima, se tu buscar conscientização de toda a realidade na tua vida, e tu tiver coragem para agir dentro dessa força, e não teres medo de nada, tu não olhar para nada com medo, mas tu encarar as coisas como elas são. Na expressão de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conscientize-se de qual é a realidade da vida, e aí você encara a vida com realidade ou realismo. Então, olha só: força, coragem, nada de medo, e Deus está comigo. O Criador está comigo, está do meu lado. Nesse sentido, eu preciso invocar a expressão de Paulo que diz, todas as coisas. Você entende todas? Se é todas, não há exceção. Todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você crê nisso? Sim? E por que quando dá errado tu xinga? E por que quando não saiu como tu querias, tu murmuras, fala mal, critica, lamenta? Não seria porque falta conscientização de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Imagina, fui fazer uma venda que me dava um lucro extraordinário. Era o salário do ano todo. Empolgação. Na hora de assinar o contrato deu errado.
Como é que eu respondo a isso? Com coragem, com ânimo, com fé, com confiança? Eu vou te dizer como é que eu respondi. Deu errado para dar melhor. Deu errado para dar melhor. Você entende? E não é que deu melhor. Logo em seguida veio outro, com 30% a mais do lucro que era para ter naquele negócio. Mas para isso é preciso eu estar conectado, ser alguém esforçado, animado, entendeu? Que confia que Deus está comigo. E por que Ele está comigo? Porque eu sou especial? Não. Somos iguais. Matéria da mesma matéria, espírito do mesmo espírito, filhos do mesmo Pai, criaturas do mesmo Criador. Somos irmãos, somos iguais. E te digo, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Deus que me ajuda é o Deus que te ajuda. O Criador que determinou e que foi o primeiro a criar um chipzinho. Você sabe, né? Uma sementinha é um chip que vem codificado e que não dá para mudar, certo? Ele pega a sementinha e diz, ó, laranja, vai brotar laranja, está codificado como laranja. Pode enxertar, pode dentro da mesma espécie fazer evoluções nela, mas tem um detalhe: tu não consegue fazer laranja produzir maçã, porque o chipzinho chamado semente só brota laranja. Esse Criador que fez, que codificou, entendeu? E que na codificação da criação determinou que o que tu semear, tu colhe. Ele fez a coisa ser tão justa que qualquer filho seu, eu, tu, nós, o que plantarmos, colhemos. É nesse aspecto que Deus chama a atenção do Josué e diz: Josué, tenha ânimo, seja forte, esforça-te, porque eu estou contigo, aonde quer que tu fores. Para concluir aqui, a vontade é falar a noite toda, mas eu tenho que respeitar o horário, não assusto o Murilo, né? Olha só, para concluirmos aqui, se eu for para o Japão, Deus está comigo. Se eu for para a Argentina, Deus está comigo. Aonde quer que fores, você, teu ajudador, vou estar do teu lado. E não é que é assim mesmo? Em qualquer lugar do planeta a vida é igual. As oportunidades são as mesmas. Ah, irmão Adilson, mas para aí, se eu for para Portugal, lá a vida é melhor. Só porque tu queres. Se tu quiser viver aqui como tu vai viver em Portugal, a vida aqui é boa também. Mas lá o dinheiro vale mais, e daí? É tudo igual. Você entende que lá na Coreia do Norte, hoje durante o dia, as pessoas trabalharam, as pessoas cultivaram, as pessoas criaram, edificaram, derrubaram. Igualzinho aqui. É o país mais fechado do mundo. A vida flui igual. O diferencial está em pessoas que se apossam da vida no todo e que sem medo encaram o que vier. Essa é a grande verdade.
Enquanto uns desanimam porque tropeçaram no caminho, outros caíram num poço e saíram de lá. Enquanto uns ficam esperando a morte dentro do poço, outros começam a idealizar: como que eu posso sair daqui? Como é que eu posso, o que eu posso fazer? Espera aí, se eu pegar um pedaço de pau e eu tentar entrar por aqui, não dá, o poço é muito alto, se eu cair de lá de novo, eu posso me quebrar todo. E se eu fizer um túnel que vai sendo ascendente? Mas eu escavar 10 anos, mas eu saio daqui. Não tem imediatismo. O que precisa é coragem, é não ter medo, é confiar e é agir. Você está entendendo? Dentro desse processo, para toda a área da sua vida, eu tinha anotado aqui, mas eu não vou gastar mais tempo aqui, eu vou encerrar, mas eu coloquei aqui, entende? Algumas coisas, dicas para manter-se esforçado e animado. Só passar aqui sem comentá-las. Defina metas realistas e alcançáveis. Defina metas para você. Hoje, faz um dia por vez. Um dia. Meu pai guardou um dinheirinho. Ele era um homem pobre, criou nós, não pegou ajuda nossa, ele liberou todos os nossos recursos para que nós fôssemos estudar. Quem quisesse estudar podia gastar o dinheiro todo no colégio, entendeu? E isso eu estou falando entre a adolescência e a juventude. E o pai não nos cobrava nada. E o pouquinho que ele tinha, ele sempre guardava um percentual. Sempre. Resultado, por fim, ele recebia mais dinheiro das economias dele do que do próprio trabalho onde ele trabalhava, e depois mais do que da aposentadoria. Ele foi um homem sábio, corajoso. Entendeu? Ele colocou metas. X por mês ele ia guardar. Nunca esqueço. Eu devia ter uns 12 anos de idade quando ele começou isso. E ele levou aquilo à risca. Então, ele terminou na sua velhice e deixou a minha mãe sem precisar de ajuda nossa, em termos financeiros. Ele tanto ficou bem, quanto deixou a minha mãe bem. E quando eu falo de bem, não estou falando nada de ostentação, nada de nada, mas é não depender de ninguém. Minha mãe é uma mulher que administra bem os seus recursos e que nunca precisou dos seus filhos para lhe dar nada. Nada. Você entendeu? Defina metas realistas e alcançáveis. Mantenha um diário de gratidão para cultivar otimismo. Eu estou falando de energização. Às vezes a gente coloca uma meta: dentro do próximo ano eu quero juntar 10 milhões. Está pensando no que vai ganhar na loteria, é isso? Quanto é que tu tem por mês? Eu ganho 5 mil por mês. Eu digo: tá, e tu estás botando uma meta para juntar 10 milhões até dezembro? Vai te frustrar. Coloque alvos e objetivos alcançáveis. A gente se regozija quando alcança o que quer. Entendeu? Para me manter animado, eu tenho que ter alvos e objetivos que são alcançáveis. Pode ter sim. 1 bilhão. Mas aí nós estamos falando de outra história. Já vai partir de um outro patamar. Ok? Tenha um diário onde você diariamente escreva alguma coisa ou memorize diariamente, sempre agradecido. Agradeça. Tem gente que só reclama, meu Deus. Tem gente que a vida é reclamar. Agradeça e seja otimista. Encontre um mestre de uma literatura judaica, faça para ti um mestre e compre para ti um amigo. Como assim compre um amigo? Invista para ter amigo. Tem gente: eu não tenho amigo, irmão. Olha, eu não tenho amigo nenhum. Mas é um miserável. Nunca convidou ninguém para ir lá tomar um cafezinho na casa dele. O sujeito não compra um charutinho lá para fazer ali em cima da grelha, entende? Não. E ele quer ter amigo, ele não investe nada para ter amigo. Quem quer ter amigo precisa investir.
Você sabia? Amigos têm valor. É preciso investir. Entendeu? De vez em quando eu separo já todo mês para ter um amigo lá em casa para fazer um churrasco comigo, ou sei lá, tomar um vinho, enfim. Amigos a gente tem que investir, tá? E temos que constituir um mestre. Alguém que, quando nós possamos recorrer a essa pessoa para nos orientar, para nos dar conselho. Alguém que tenha um grau de sabedoria em que eu possa confiar. Entendeu? Porque se eu fizer tudo por mim mesmo, tem áreas da vida que eu não conheço. Tem áreas da vida que eu não conheço, que eu não domino. Então eu preciso constituir um mestre. Depois, pratique a auto-reflexão regularmente. Medite. Pense em você. Tente se encontrar. Veja quem você é. Veja onde você acertou, onde você errou. O que precisa consertar ali dentro. Tem gente que só sabe olhar para os outros, né? Cuida da vida de todo mundo, não cuida da dele. Não, pare, avalie. Vem cá, o que eu fiz que deu errado? Qual é o problema meu? Entendeu? Como que eu posso ser bem sucedido na minha vida? Como que eu posso fazer para ter sucesso? Qual é a fórmula do sucesso? Eu estou te dando essa noite. Esforço e ânimo. E que você, me ouvindo, possa praticar tudo que eu estou dizendo. Reflita sobre isto, pense, coloque em prática na sua vida e Deus te ajuda. Ok? Vamos agradecer?